tenha rigidez suficiente para penetração. Para então, concluir. Existem modelos também de próteses que são próteses infláveis, né? Que são um mecanismo um pouco mais complexo, e essas podem sim ser infladas durante o ato sexual e desinfladas, e o pênis fica em total estado de flacidez depois. Mas ele perde a sensibilidade ou não? Não, não em há algum perda. momento em alguma dessas escolhas aí, o homem pode perder a sensibilidade? Não, não há perda de sensibilidade, a sensibilidade é preservada. E um homem que quer aumentar o pênis, como é essa cirurgia plástica? Olha, não existe técnica aprovada para o aumento peniano para finalidade estética. Não existe uma técnica aprovada nem pelo Conselho Federal de Medicina, nem pela Sociedade de Especialidade, para aumento peniano para finalidade estética. Isso só está restrito a trabalhos apenas experimentais que não tem nenhuma conclusão se isso realmente vale a pena ou não. Então, não há essa recomendação. Mas qual é a sua opinião? A minha opinião segue a opinião científica, né? De todo... Ele tem que se conformar, então, em ter um pênis pequeno? A maioria dos pacientes que se queixam de pênis pequeno é um problema mais de inconformidade do psicológico com o físico, ou seja, é uma dificuldade de aceitação do aspecto físico, como algumas pessoas têm dificuldade de aceitação com o nariz, com qualquer outra parte do corpo, só que o foco genital, ele é um foco muito frequentemente invocado. Então, a grande maioria dos pacientes que nos procuram, eles têm pênis dentro que se aproximam muito da média, da medida peniana, e que estão sempre dentro do intervalo de normalidade, ou seja, não são pacientes que têm pênis anormalmente pequenos. O que você chama de anormalmente pequeno? Que tamanho seria? É definido como micropênis, que é aquele pênis que em ereção, é uma malformação, na verdade, que é um pênis que em ereção ele mede menos do que 7 centímetros. Então, para esses indivíduos, sim, existem algumas soluções cirúrgicas, mas são pacientes que têm uma anormalidade. Certo. Os outros pacientes que estão dentro desse intervalo de normalidade, esses pacientes, a cirurgia para aumento não é indicada. Tá certo. Então, a gente vai para outro intervalo. Lembrando que o Núcleo Laboratório faz o exame de PSA, tá? Os homens, eles devem fazer esse check-up com maior frequência, porque isso é estatístico, os homens morrem mais cedo justamente porque eles se cuidam menos do que as mulheres. Mas é uma estatística que pode ser revertida. Na medida em que você escolhe uma datinha do ano só, vamos supor, você pega ali o mês do seu aniversário, todo ano nesse mês você faz o seu check-up, vai medir suas taxas, vai medir o seu PSA, vai cuidar da sua saúde, porque envelhecer com saúde é tudo de bom. E é possível, né, doutor? Envelhecer tendo uma saúde sexual. É possível envelhecer, ser um velhinho, por exemplo, que tem uma atividade sexual satisfatória? É perfeitamente possível, desde que se tenha hábitos de vida saudáveis, você tem uma vida sexual, mental, social. Outro dia eu vi um anúncio sobre prática de esportes, né, um anúncio na cidade, no marketing, dizendo o seguinte, que pratique esportes e faça com que a crise da meia-idade chegue aos 70 anos. Olha só, que legal. Então tá, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos falar um pouquinho sobre ejaculação precoce, doutor? Podemos. Assuntão, hein? Daqui a pouco. Até já. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Um sorriso pode estar presente em diversas formas. Começa na infância, com aquele sorriso janela. O tempo vai passando, mas a importância de um belo sorriso nunca passa. É para isso que o CBI trabalha, para que você possa sorrir livremente por todos os momentos da vida. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, traduzindo sorrisos em bem-estar.
O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. A saúde do homem em questão aqui no programa Boa Vida hoje. Nosso convidado é o urologista Wagner Ruiz. Falamos sobre a próstata, falamos sobre problemas de disfunção erétil. Vamos falar um pouquinho agora sobre ejaculação precoce. Doutor Wagner, o que acontece com o homem que tem desejo, tem ereção, mas não consegue segurar ali a vontade de ejacular e termina o ato antes da hora? Exatamente, você acabou de dizer a definição de ejaculação precoce ou ejaculação rápida, como alguns preferem chamar. A definição é exatamente essa, é um critério subjetivo e ela se define pela incapacidade de controlar o momento da ejaculação, fazendo com que um ou ambos do casal se sintam insatisfeitos com a duração do ato sexual. A duração pode chegar a ser realmente muito rápida, coisa de 2, 3 minutos. Exatamente. Tem alguns casos mais graves que o indivíduo às vezes pode ejacular até antes da penetração. Incrível. Por quê, doutor? Esse é psicológico? Existe um fundo psicológico muito importante nessa condição. Em indivíduos jovens, é uma situação bastante comum em indivíduos jovens, mas que pode afetar homens em todas as idades. E está muito relacionado com o grau de ansiedade. Nos jovens, ela é em parte explicada pela falta de treinamento, porque o sexo é um aprendizado. Então, durante os primeiros anos da vida sexual do adulto jovem, né, isso se dê, às vezes, por uma falta de aprendizado. Em alguns, é uma condição que pode se perpetuar e pode até se agravar com o tempo, e essa ansiedade ela costuma aumentar à medida que o indivíduo se sente frustrado por não conseguir o controle. A ansiedade aumenta e a ansiedade faz ele ejacular mais rápido. Isso vira um ciclo vicioso que, se não tratado, pode levar à infelicidade. Acaba que ele pode até programar o cérebro dele a ter esse tipo de comportamento o tempo todo, né? Porque a primeira vez aconteceu, ele tem medo de ir para a segunda, essa ansiedade pode gerar novamente a mesma situação, e aí a coisa se cronifica. Exatamente, e os mecanismos são cada vez mais perversos nesse sentido, né? Porque tem alguns homens que, inclusive, a ejaculação rápida passa a ser uma consequência da disfunção erétil, ou seja, o indivíduo tem uma dificuldade de manter a ereção até o final do ato sexual, então ele aprende a ejacular rápido para poder... Para se livrar desse problema. Exatamente, então tem múltiplas causas, né? As coisas são muito interligadas, e esse ritmo de vida que as pessoas levam hoje, principalmente nos grandes centros, fazem com que o nível de ansiedade seja muito grande. Se faz tudo rápido. Você acredita que uma educação muito rígida do garoto, entre o pai e o menino, entre a mãe e o menino, uma educação muito rígida, de muita pressão, de mostrar resultado demais, pode acabar influenciando a sexualidade desse menino quando for adulto?